Boa tarde, meu nome é Carlos Quintino, eu sou professor da Escola Cora Coralina e coordenador do projeto Unesco. Essa série ela faz parte da Cátedra Zilda Arnes de Direitos Humanos, que é vinculada à Escola Cora Coralina e ao projeto PEA Unesco. Hoje nós temos a honra de receber a Júlia Bueno, que ela é psicóloga, redutora de danos e poetisa. Eu queria que a Júlia falasse um pouquinho de você, Júlia. Bem-vinda e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, gente, boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Acho que sempre é importante a gente conversar, dialogar, né? Trocar experiências. Bem, né? Eu me chamo Júlia, eu tenho 32 anos, eu sou formada em psicologia, tenho uma especialização em psicologia política pela USP. Atuei dentro do Conselho de Psicologia de São Paulo, estive presente no Comitê de Saúde LGBT dentro do Ministério da Saúde em São Paulo também. Sou redutora de danos, atualmente eu estou morando em Pernambuco, em Recife, e tenho atuado na Escola Livre de Redução de Danos, com redução de danos, né? E atuado como psicóloga também nesse momento do trabalho online, né? Meu consultório está online, então também tenho atendido. Trabalho um pouco nesse eixo, né? Discutindo política pública, direitos humanos, diversidade sexual, questões de gênero, né? Decolonidade. Tenho estado atuando um pouco nesses lugares aí. Júlia, me mata uma curiosidade. Redutora de danos. Eu não sou da área de psicologia Uhum. e explica para nós o que é uma redutora de danos na psicologia. A redução de danos ela não é algo exclusivo da psicologia, não. A redução de danos ela é uma abordagem, né, uma perspectiva de cuidado para pessoas usuárias de drogas, né? Então a gente não tem a abstinência como o destino da pessoa, né, para o cuidado. A gente tem a perspectiva de redução de danos. Então, criar estratégias para o cuidado que faça com que essa pessoa reduza os danos, para que aos poucos ela possa ir decidindo, né, como vai ser a relação dela com as drogas, como que vai ser esse uso. Eu também trabalhava com redução de danos em contexto de festas, né? Então a gente tinha algumas festas onde as pessoas faziam uso de drogas e a gente trabalhava na perspectiva da redução de danos, né? Então a gente oferta água, um espaço para descansar, a gente tem uma escuta apurada, né, para entender ali qual está sendo talvez uma bad vibe, né, um uso abusivo da droga. E dentro da Escola Livre de Redução de Danos, a nossa perspectiva é com população de rua, né, principalmente usuário de crack. Então, a gente oferece um espaço onde a gente garante um período de cuidado, de escuta, onde a pessoa pode ir tomar um banho, lavar roupa, fazer uma atividade, poder dormir, né, poder fazer algo não centrando só o cuidado ou como se todos os problemas que uma pessoa em situação de rua tem fosse em torno da droga, né? Entendendo que a droga é uma das questões aí a ser cuidada e que existem outras questões importantes aí, né? É um pouco na contramão, muitas vezes, do que são o que as comunidades terapêuticas fazem, né? Colocando a abstinência de drogas e a perspectiva religiosa como única forma do cuidado. A redução de danos ela é ligada a algumas ciências sociais ou às políticas públicas. Sim, ela é ligada às ciências sociais e as políticas públicas contratam redutores e redutoras de danos, né? Aí em São Paulo eu trabalhava no Edley, que fica ali no centro de São Paulo, na Praça da Sé, né? Então a gente fazia parte do Ministério da Saúde, é uma verba que vem desse lugar, assim. Então é sim um foco de política pública. Ela nasce um pouco dentro, no Brasil, dentro principalmente da epidemia de AIDS, né? Onde as pessoas faziam, na época, muito uso de droga injetável e a troca de seringa era um vetor de transmissão do HIV, né? Então, esse trabalho começou com as pessoas iam até esse lugar e trocavam as seringas, né? A pessoa dava uma seringa usada, você dava uma seringa nova, para que essa pessoa não se contaminasse com HIV só porque faz uso de drogas, né?
Então, a partir daí, tem estado mais presente dentro das políticas públicas. O governo atual, né, o Bolsonaro, assinou uma nova política de drogas, onde retira a redução de danos como uma possibilidade de cuidado para pessoas usuárias de drogas, assim, né? Então, a gente está no momento da política atual um pouco difícil de saber qual vai ser o destino desse trabalho, assim, né? Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho da sua infância, da sua juventude, né? Contasse-nos um pouquinho desse período da sua vida. Sim. Eu tenho 32 anos, né? Nasci em 89. Eu venho de uma família, assim, sem muita instrução, sabe? Minha mãe, ela saiu do Ceará com 14 anos, foi para São Paulo. Meu pai, um homem negro, né? Ambos não tinham terminado o ensino médio quando eu nasci. É uma família muito religiosa. Então foi um pouco difícil, assim, né? Lidar com isso, né? Poucas informações. Meus pais trabalhavam muito, né? E eu ficava, às vezes, sob o cuidado de outras pessoas. Então havia um certo distanciamento, assim, nessa primeira infância, né? Mas eles sempre foram muito presentes com carinho, quando estavam, de outras formas. Mas eu sinto que, às vezes, as questões, assim, em relação a eu ser trans, né? Elas foram muito difíceis de serem compreendidas. Então, acho que desde pequena, assim, eu já tinha traços de que era afeminada. E eu lembro que a gente nunca falou sobre isso, assim. Eu não entendia muito porque as pessoas me tratavam diferente, porque elas faziam piada de mim, né? A escola, eu era sempre motivo de chacota, apesar de sempre ter uma ou outra pessoa ali de amizade, era excluída, assim, né? Sentia excluída do grupo. E acho que nem eu, nem minha família sabia como lidar. Acho que ninguém sabe como lidar, né? Quando isso acontece na sua casa, principalmente num país como o nosso, onde a nossa educação é tão abandonada, né? A gente não fala sobre essas questões, né? E o Brasil, ele historicamente, né? O Brasil é construído muito através do genocídio indígena, da escravidão do povo africano, né? E do extermínio da população LGBT, né? Então, isso é uma base da colonização. Então, a gente é fruto disso também, né? Então, em 89, as informações que se tinham sobre isso eram muito poucas. Na adolescência, a gente foi para a igreja, né? Eu me lembro que eu gostava de, né? Gostava da igreja. Eu cresci num bairro pobre em Guarulhos, e em bairro pobre o que tem ou é o traficante ou é a igreja, né? E aí meus pais me levavam para a igreja, assim. Eu sempre gostei muito, né, de atividade em grupo e tal. Então tive uma formação religiosa muito forte, né? E nessa formação religiosa eu acreditava que ser gay, que ser trans, né? Que não ser heterossexual era errado, né? Então, na minha adolescência, quando eu vou para a igreja, isso começa a ser ainda mais forte, assim. E para mim não foi uma questão assim na adolescência e na infância, por exemplo, eu não tinha atração só por meninos, assim. Eu me relacionava com meninas, eu namorei meninas. Então, foi um tempo para entender o que era uma questão de gênero, né? Porque eu sou travesti, né? Sou uma mulher trans. E o que era uma questão de identidade sexual, né? Para quem você direciona o seu afeto. Então, na adolescência, para mim, isso era confuso, assim, porque eu sempre fui afeminada, né? Na adolescência eu tinha um cabelo grande, eu já tinha muito cara de menina, assim. E e as pessoas, às vezes, né, isso era uma confusão, assim, que eu não sabia explicar, as pessoas não sabiam entender. Eu tinha uma namorada na época que ela achava isso muito massa, assim, não tinha nenhum problema com isso, com 14 anos, né? E aí, conforme eu fui ficando mais velha, eu passei a gostar, né, entender que eu gostava de homens também, e aí isso começou a virar uma confusão diante dessa formação religiosa, né? Eu era de uma igreja muito próxima a Silas Malafaia, assim, né? A educação sexual que os meus pais tiveram vieram através de Silas Malafaia, Marcos Feliciano, esses portas-vozes, assim, né? Desse fundamentalismo religioso. E isso foi muito difícil, né? Que eu achava que eu era um erro, minha mãe achava que eu era um erro. Na escola eu não ia muito bem, assim, eu nunca fui uma excelente aluna
e nem uma péssima aluna, assim, eu fazia de tudo para que eu passasse sem ser percebida, né? Sempre tentei fazer muito isso. E meus pais, como não tiveram oportunidade de fazer faculdade, eles sempre me incentivaram, sabe? Apesar dessa confusão, assim, em relação a essas questões de gênero e sexualidade, o meu pai, por exemplo, sempre me incentivou muito a leitura. Então, desde criança, eu leio, sabe? Gostava muito de ler gibi. A minha bisavó, que ajudou na minha criação, ela era poetisa e ela me ensinou poesia. Então, desde os 7 anos eu escrevia poesia, sabe? Até hoje gosto muito de poesias. Então, houve uma certa formação cultural aí, né, que acho que me ajudou a não desistir da educação, né? Então, eu acreditava que eu precisava fazer faculdade. A minha mãe, né, por ser uma mulher nordestina morando em São Paulo e não ter terminado o ensino médio, ela sempre me falava muito, né? A única coisa que você pode ter que nunca vão te roubar é a educação, assim. Então, estude. E então eu terminei assim o colégio nessa crise, né? Meus pais não me entendiam, eu não me entendia, e eu entendia que eu precisava fazer uma faculdade para eu poder ter um emprego melhor, porque senão o meu destino assim quanto LGBT no Brasil ia ser como de muitos assim, né? Miséria, sofrimento, né? Falta de acessibilidade. Então eu me apeguei muito à faculdade. Eu tentei, antes de fazer psicologia, eu tentei fazer outros 2 cursos, assim, não me encontrei. E, de repente, me vi ali lendo filosofia, antropologia, começando a quebrar um pouco aquela ideia desse Deus cristão, fundamentalista na minha cabeça. E como eu sempre fui muito atuante na igreja, né, essa veia política, assim, de querer ajudar os outros, de estar organizada com coletivos, ela já vem dessa época, né? Então, eu sempre acreditei que se algo para Deus fosse importante, era quem eu era para o outro, né? Não a roupa que eu usava, com quem eu transava. Então, eu sempre tive essa perspectiva, assim. Acho que foram coisas que, no meio dessa confusão, me formaram e também me proporcionaram outro destino, né? Então, na faculdade, foi muito o lugar assim onde essas coisas começaram a se consolidar, de entender, né, que eu era diferente das outras pessoas. Na faculdade de psicologia foi a primeira vez que eu ouvi que ser gay ou ser trans não era erro, não era algo ruim. Eu acreditava que existia cura gay, né? Eu cresci numa igreja que tinha muitos ex-gays, né? Eu cresci numa igreja que tinha psicóloga que fazia cura gay, né? Eu tive amigos dentro da igreja que sofriam porque eram gays e não podiam se assumir e que faziam terapia para tentar se curar, né? E aí, quando eu chego na psicologia, eu vejo que isso é um erro, que isso foi algo que a psicologia fez em nome da ditadura militar no Brasil e que só promoveu suicídio, depressão, né? Hoje em dia, né, na real, em 99, saiu a resolução do Conselho Federal de Psicologia, 01 de 99, onde se proibiram as curas gays, né? Então, há um tempo, o nosso país já entende, né? A psicologia já entende que não há nada de errado em ser gay, né? Ser gay é uma identidade tão legítima quanto ser hétero, né? Não existe uma melhor e uma pior aí, como a gente imagina. E foi na faculdade, assim, que eu fui aprender essas coisas, sabe? Júlia, boa tarde a todos. Carlos, Maria de Fátima. Desculpa ter te Eu vou interrompido. interromper o Paulo um Boa minutinho, tarde. Paulo. Pois não, É Carlos. A assim, minha interrupção Júlia, foi abrupta eu fiquei mesmo. tão Perdão. interessado nos danos que eu esqueci de te apresentar. Você falou de que queria fazer filosofia, né? Eu comecei a ler muita filosofia ali na época que eu estava saindo da igreja, né? Me apaixonei por Sim. Nietzsche, né? E nós temos aqui um professor de filosofia, que é o Paulo. Olha, Excelente, por sinal. Excelente, por sinal. E temos uma professora, colega minha P1, da escola também, que é a Maria de Fátima, né? Que é um prazer sempre tê-la aqui conosco. Muito obrigada. E Prazer é meu. o prazer é meu. Você sabe que uhum. é um imenso prazer em tê-la aqui conosco. E você falou de filosofia, eu queria que o professor Paulo, de filosofia, fizesse uma pergunta para você. Obrigado. Boa tarde a todos. Você é sempre muito lisonjeio, né? Você e a Maria de Fátima, né?
Obrigado aí pelo excelente, mas eu acredito que não é tanto excelente, não. Mas professor de filosofia, certamente. Júlia, mais uma vez quero te agradecer pela presença, mas na sua fala me ocorreu uma questão aqui que acho que vai ser interessante você falar para a gente. Esse período que você falou sobre a escola, houve, pelo que você relatou, né, houve uma certa dificuldade, né, de convivência, mas a minha questão é a dificuldade, o olhar, o preconceito, ele veio muito mais por parte das crianças, dos seus pares, ou dos adultos, né? Isso é um ponto. E claro que no ambiente religioso que você relatou, isso ficou evidente que os adultos tinham esse preconceito de uma forma bem explícita mesmo, né? Inclusive atuante. E eu gostaria de saber isso no ambiente escolar. E como você já disse, quando você chega ao nível superior, essa mudança, né? E o entendimento da socialização, da equidade, da justiça social passa a ser algo que faz parte agora da sua vida, e não apenas da exclusão, da invisibilidade ou do preconceito. Então, esse é um ponto. Isso vem mais por parte das crianças ou dos adultos, né, dentro do ambiente escolar. E outra coisa que eu gostaria que você comentasse com a gente em relação ao ambiente religioso, né? Dentro dessa comunidade, você acredita que existe espaço para o diálogo? Por mais que eles tenham... Eu sei que é muito difícil você questionar a fé das pessoas, né? Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando no sentido de um diálogo para que haja um entendimento de que as religiões, acredito como um todo, têm algumas regras de ouro, e uma delas é você aceitar o próximo, né? Como ele é, amar ao próximo, conviver e respeitar o próximo, né? Isso é inquestionável. Você acredita que existe um espaço para um diálogo dentro desses ambientes religiosos para que eles passem a ter um outro entendimento para o convívio com as pessoas que são trans ou pela diversidade de um modo geral? A primeira pergunta, né, sobre da onde vinha esse preconceito na escola ali, é bom dizer que esse tipo de coisa é meio alienada, né? Eu só fui entender que aquela época foi assim quando eu já estava adulta, né? Porque naquela época era muito natural isso, né? Então, por exemplo, assim, os professores, eu lembro até hoje que teve um professor de biologia uma vez que falou que a homossexualidade ela era causada pelo uso de drogas numa aula de biologia, assim, né? E aí aquilo ficou muito na cabeça, né? Eu só fui usar drogas muito depois, assim, né? Nessa época não tive contato, essas experiências, assim, né? Então, eu acho que a forma como a gente nomeia o preconceito às vezes é complicada, porque eu acho que o silêncio também é preconceito, né? Então, por exemplo, eu não via os professores atuantes nisso, mas todos viram e nunca fizeram nada, né? Então, eu acho que tem essa dimensão do que é a violência, né? E aí, às vezes, essas coisas são tão naturalizadas que ninguém nem se incomoda, sempre foi assim, né? E eu sou de Guarulhos, assim, então era uma cidade bem conservadora, assim, bem machista. Então eu não tinha nem espaço para imaginar que aquelas pessoas podiam ser diferentes, porque ninguém ali era, né? Tanto que na minha adolescência, quando eu começo a me entender quanto LGBT, eu fujo né? Começo a sair de Guarulhos e ir para o centro de São Paulo, assim, né? Era essa experiência de você ter a sensação de que você só podia ser você se você estivesse muito longe, né? Então, na escola, isso foi meio nebuloso, assim, de entender muito bem de onde vinha, né? Mas, de alguma forma, eu sempre tentei continuar independente dessas vozes, até porque, né, as pessoas me chamavam de gay, me chamavam de um monte de coisa, e eu não entendia o que era isso, assim, né? Você ia falar o quê, né? Porque eu tinha 8, 9, 10 anos, falavam, você é um viadinho, não sei o quê, e eu não sabia o que era um viadinho, eu não sabia o que eram essas ofensas, assim. Então, isso é muito confuso, né? De você entender o que significa. Então, foi algo que eu só fui entender mesmo depois de adulta, né?
mas eu deixo essa provocação de que eu acho que o silêncio também era a perpetuação dessa violência, né? Mas é complexo, né? Era anos 90, ninguém tinha informações muito boas sobre isso, né? Acho que a tecnologia, a internet me ajudou também muito a conhecer outras histórias e questionar outras coisas. E a sua segunda pergunta foi sobre o diálogo com a religião, né? Eu acredito que sim, sabe? A gente tem uma expressividade muito grande do fundamentalismo religioso dentro da política. Mas eu não acredito que todos os religiosos, que todos os evangélicos e que todos os católicos, né, concordem e sejam assim. Eu acho que de uma certa forma, o discurso desse Deus cristão, ele esteve presente no Brasil desde o início da colonização como para ser o cimento dessas ideias higienistas, né, dessa pseudo-colônia branca que tentou se criar no Brasil. Né? Então, a Igreja Católica foi isso. Eu chegava aqui, catequizava os índios, né? Catequizava vulgo assassinato, né? Que era ou você aceita Jesus ou a gente queima na fogueira. E aí, hoje em dia, a gente vê isso se reatualizando com esse fundamentalismo religioso, né? Perpetuado pelo governo, né? Pelo governo federal. Então, eu sinto que existe uma expressividade muito grande desse ódio, mas eu também tenho entendido e tenho dado voz a outros cristãos, né? Eu acho que a gente tem pessoas, né? Quando eu comecei a entender essas coisas, por exemplo, eu comecei a conhecer pastores como Ricardo Goldin, né? Que é um pastor evangélico, teve atuante na ditadura, entende muito bem a diferença entre religião e política, né? A gente tem o Júlio Lancelotti, né? Um padre que abre a sua igreja para receber moradores de rua, para receber LGBTs. Então, eu acredito e eu vejo que hoje em dia essas coisas estão mudando. Na igreja, que quando eu me assumi, né, quando eu tinha 19 anos, faz um tempo, esse diálogo não era possível. Mas o meu irmão era dessa igreja até uns anos atrás, ele se casou nessa igreja, e o meu irmão levava rodas de conversa sobre homofobia dentro da igreja, né? Então, eu acredito que esse diálogo está acontecendo, né? Hoje em dia a gente tem igrejas onde são LGBT, são muito bem-vindas, né? Em São Paulo tem uma pastora, Jaque Chanel, que ela é trans, ela fundou uma igreja para acolher outras pessoas transexuais, né? A gente tem igrejas que estão se abrindo e outras vozes surgindo, né? Então eu acredito sim no diálogo. Acho que a gente não tem que, né, dizer que é tudo um horror e está tudo acabado. Acho que a gente tem que retirar essa dimensão política da coisa, que, né, o Estado não tem que ser dominado por paixões religiosas, né? Mas eu acredito que a igreja está mudando, sim. Maria. Seu microfone. É um prazer, né? Sou professora há quase 30 anos, trabalhei no estado de São Paulo e agora trabalho no município, e eu já me deparei em sala de aula com essas situações, e eu me sentia muito confortável, na realidade, porque eu tenho uma tendência a gostar muito das pessoas que, de uma certa forma, são excluídas. E eu não aprendi isso muito cedo, não. Eu vim aprender isso com meus filhos. E eu tenho uma grande alegria em dizer que meus filhos são meus professores. Eles sempre eles tiveram esse cuidado de pedir para mim, ó, dar uma olhada, como é que você é na sala de aula e tudo mais, né? Então, eu me sinto bem confortável para conversar sobre esse tema e sobre as coisas que eu já fiz e que já fui em sala de aula, né? Então, eu gostaria de parabenizá-la, você é muito bonita, a gente percebe, né? A gente olha para você, eu vejo uma beleza em você extraordinária, fico encantada com isso. Mas eu gostaria de perguntar a você, em relação aos empregos, porque você trabalha numa área em que você ajuda mais ou menos aos iguais. Eu não sei se é essa a fala.
Mas e os outros? Como os outros estão... o que eles estão fazendo para poder ter um emprego decente, né? Como o meu, como o seu e como o nosso, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Acho que esse é um dos temas mais caros, assim, para a comunidade, principalmente para a comunidade trans, sabe? Nesses 2 últimos anos, né, a situação já não era boa e com a pandemia a situação se agravou. Essa semana, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, divulgou uma pesquisa de uma instituição da Europa sobre assassinatos de pessoas trans no mundo. E de todos os assassinatos que acontecem no mundo, 41% de todas essas mortes é no Brasil. Então, a gente é responsável por quase 50% desse número, né? 90% dessa população sobrevive da prostituição ou do tráfico de drogas ou do mercado informal. A estimativa é que menos de 1% da comunidade trans consegue fazer faculdade, como eu, né? Com a psicologia, eu posso ser autônoma e eu não dependo de alguém para me contratar, né? Me dá uma certa autonomia de desempenhar alguns trabalhos. Então, eu sou uma das poucas pessoas trans nesse momento, assim, no país que tem vivido do seu trabalho, que tem tido essa autonomia, né? Então, de fato, não é fácil, assim. A empregabilidade já está grande no país como um todo, né? E isso diminui mais ainda a da comunidade trans. Todas as instituições LGBTs que estavam na defesa de direitos ou na organização de parada LGBT ou na cultura, todas essas instituições com a pandemia tiveram que voltar a distribuir cesta básica. Porque o povo tem fome, né? E com a prostituição e com a pandemia, até a prostituição se tornou um trabalho muito mais perigoso e muito mais escasso, né? O índice de assassinato nas ruas de prostituição aumentou, né? Com essa disputa econômica, até as disputas internas entre as cafetinas pelas ruas têm crescido, assim, né? Então, infelizmente, não tem nenhuma boa notícia assim, nesse sentido, né? Não existe políticas públicas que incentivem a ingressão dessas pessoas no mercado de trabalho e existe uma lógica dessa roda que faz com que isso continue girando, que é o quê? Eu trabalhei no Centro de Cidadania LGBT em São Paulo, um programa Transcidadania, que era um programa voltado para travestis e transexuais que não concluíram o ensino, e aí elas aderiam a esse programa, ganhavam uma bolsa e com isso voltavam para a escola e eram acompanhadas por uma equipe multidisciplinar. É muito bom esse projeto, inclusive. E a força, você vê que o que faz essa roda girar é o quê? Com 14, 15 anos, nós que somos trans começamos a demonstrar, né, o nosso jeito, o nosso gênero, né, começamos a nos construir. Isso começa a trazer problemas para a gente com a família, e com 15 anos as meninas estão nas ruas prostituindo, e a partir disso não voltam a estudar, né? A expectativa de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos. Então, até os 35 anos, geralmente somos assassinadas. Então, acaba sendo que isso não cessa, né? Com 15 anos vai para a rua e aí não consegue estudar, fica presa na prostituição, não consegue sair da prostituição. A prostituição acaba sendo um lugar onde, né, essa vulnerabilidade se expande e, infelizmente, acaba sendo uma rota de morte, assim. Então, a gente tem um problema imenso em relação a isso. As empresas, quando se abrem, por exemplo, vão abrir para pessoas que são trans e que terminaram o ensino, né? E aí já são poucas, né? Quando você vai ver aonde está a maior rota da violência, são as meninas que não estudaram e que estão na prostituição, né? Infelizmente. Júlia, me fala uma coisa. Você acredita que a educação sexual nas escolas é uma saída para superar o preconceito? Nossa, eu acho essencial, sabe? Não só para superar o preconceito, como existe uma venda nos nossos olhos quando a gente fala de violência sexual, né?
porque a violência sexual é comprovada, né? Todos os casos de pedofilia e de abusos, eles são perpetuados por pessoas próximas à criança. Pai, tios, irmãos, algum amigo familiar que frequenta a casa, né? Então, a educação sexual, ela não é só para ensinar sobre diversidade sexual, ela é para ensinar sobre limites, né? A gente precisa falar com as crianças, olha, se alguém tocar aqui, não pode. Se alguém tocar aqui, não pode. É importante que a gente ensine para as crianças essas coisas que parecem ser muito básicas, mas que a gente só vai entender quando, às vezes, muita violência já aconteceu, né? Então, eu acredito que é esse tipo de educação, a gente precisa quebrar muito esse tabu e permitir com que aconteça, porque é algo que vai mudar também outras estruturas na nossa sociedade, né? O atual presidente, ele foi eleito por uma fake news voltada contra a comunidade LGBT. Nesse país não existe nenhuma política pública do governo federal incentivando as nossas vidas, mas desde o início da campanha eleitoral dele foi incentivando as nossas mortes, né? Ele inventou a ideia do kit gay e contou para todo mundo que a gente queria dar aula de educação sexual e mostrar vídeo de sexo para crianças nas escolas. Isso é uma mentira, né? A pauta de educação sexual nas escolas não é uma pauta só do movimento LGBT, né? Porque isso não é algo que atinge só a gente quanto grupo. A gente tem muita ciência disso. A gente está de mão de várias outras lutas quando a gente fala disso, né? E a educação sexual, ela vai ser desenvolvida de acordo com a idade da criança, ensinando essas noções básicas, né? Para além de se ensinar que não existe nada de errado se você gosta de menino ou menina, ou dos dois, ou de nenhum, ensinar que não há nada de errado no seu corpo se você é trans, você não precisa sair injetando silicone industrial e fazendo extremas modificações para você ser quem você é. A gente precisa ensinar essas coisas porque acaba sendo mecanismos compulsórios como a gente lida com sexualidade, com gênero, né? Quando a gente fala de questões LGBTs, por exemplo, eu fui aprender sobre questões LGBTs muito mais a fundo, um pouco longe do que a gente chama de comunidade LGBT, né? Quando a gente vai perceber como foi a vida sexual dos nossos tios, dos nossos parentes, de pessoas próximas, a gente vê que esse ideal heterossexual é uma ilusão. E as pessoas têm experiências para além disso, né? A vida não é uma linha reta que do início ao fim vai ter uma história única, né? Então, ensinar sobre educação sexual também ensinar como a gente lida com essas confusões, com esses conflitos, né? Que é emocional. Eu passei muito tempo da minha vida destinando energia psicológica para entender conflitos que eram muito simples, né? Eu não precisava entrar em guerra contra mim e contra o meu corpo por eu ser assim desde a minha infância, né? O erro não está em eu ser trans. O erro está em eu ser violentada por ser trans, nas pessoas tornarem o meu gênero uma chacota, não ser levada a sério dentro da minha profissão só porque eu sou trans, né? O erro está nisso. E eu acredito, sim, que pautar a educação sexual nas escolas é importante por conta disso, né? A gente tem muitas coisas a dizer para além também de só as questões LGBTs, né? Olha, Paulo, Júlia, eu gostaria de, só para fazer uma adenda aqui, Carlos, se você me permite, essa sua fala eu acho muito importante aí, né? E eu penso assim, acho que além da questão da educação sexual, nós precisamos pensar dentro das escolas a educação integral, né? Que não é nem esse projeto do governo do Estado de São Paulo, mas é uma proposta do Bakunin, que é um anarquista que eu admiro assim as ideias. E essa ideia da educação integral não é de tempo dentro da escola, né? Do conhecimento, da convivência, é uma educação para a vida, né? Então, não está para além das disciplinas que se apresenta para o aluno. E quando a gente pensa nessa ideia da violência, não é, e da educação sexual, um problema que também surge, acho que muito latente na nossa sociedade hoje, é a questão da violência, né? Não só a violência física, né, como você apontou aí de fato, né? Pedofilia, a violência física, né? Violência sexual, mas também violência psicológica, né? Quando você fala sobre a dificuldade de estar no ambiente, porque as pessoas fazem piadas todo o tempo,
chacota, xingamentos, né? Não é apenas com as pessoas trans, não é apenas com as pessoas que têm orientações sexuais diferentes. Eu sempre costumo dizer aqui, conversar com meu colega Carlos, que a escola é um ambiente hostil, né? E eu acho que ela tem que deixar de ser, né? A proposta do Bakunin é justamente isso, a gente entender que a escola ela faz parte da sociedade e o reflexo da sociedade, a convivência escolar, é, em grande medida, o reflexo dessa sociedade, né? Se a gente tem um governo hoje que é, na verdade, um desgoverno e que não tem nenhuma proposição nesse sentido, é reflexo da sociedade. Ele é um governo legítimo porque as pessoas votaram nele, né? Você apontou um dos motivos aí, que foi uma mentira daquilo que supostamente estava sendo feito dentro das escolas, mas há outras variantes também dessas mesmas mentiras, né? E a violência, né? A violência doméstica, ela é uma coisa que cresceu muito nesses últimos 2 anos, não apenas pela pandemia, mas acredito também por essa representatividade de um discurso de violência e de um discurso de ódio mesmo, né? E isso tem representatividade. Quando uma pessoa fala, o senhorzinho do bar, ou da esquina, ou da feira, é uma situação. Mas quando é um representante de uma instituição, tem um peso muito maior, eu quero acreditar, né? E as pessoas acabam reproduzindo esse discurso na prática, né? E a escola, acredito que é um ambiente onde a gente tem, sim, como dever estar atento a essa questão da violência, né? Não só a violência física, mas essa violência psicológica, que eu acho que ela também é muito pesada, né? Sobretudo por uma criança e para um adolescente, né? Vivenciar isso todos os dias, todo o tempo, né? E percebendo aí, como você falou, o olhar do adulto, um olhar omisso, né? Sem nenhuma ação positiva, nenhuma ação de intervenção, né? Positiva, né? Então, é isso que eu gostaria de falar junto, fazer um ajuntamento aí à sua fala, tá, Júlia? Mas, para além disso, eu queria saber, o movimento LGBTQIA+, ele certamente é de grande importância, né, nessa pauta, mas as ações desse movimento, como que você vê hoje, né, dentro da nossa, falando do nosso ambiente escolar, como que você vê o movimento LGBTQIA+, dentro desse ambiente escolar hoje? Ele tem alguma atuação? Poderia ter as escolas poderiam abrir mais espaços para que pudesse ser mais atuante? O que você poderia nos falar sobre isso, Júlia? Acho que o movimento LGBT, né, ele é muito importante para o Brasil, assim, né? Já citando, por exemplo, a construção do SUS, né? Por exemplo, o movimento LGBT teve, né, presente na construção do SUS, né, dentro das políticas de educação sexual, ISTs, AIDS, né? E acho que temos grandes contribuições até hoje. Dentro das escolas, já tem tido atuações já há um tempo, né? Eu mesma, quando era mais nova, estava na escola, adorava ir em escola quando chamavam, fazer formação, fazer esse tipo de debate. E acho que o debate tem crescido muito também, né? A aprender a proteger esses adolescentes. Na minha época não se sabia muito, né? Hoje em dia tem setores do movimento LGBT já organizados que já vão, atuam. Eu mesmo era de uma instituição, quando eu estava ali com 19, 18 anos, que quando tinha alguma coisa, a líder da instituição ia até a escola, orientava os pais, porque, né, existe uma limitação do que se faz, se chamava de, né, dizia que não podia proteger essas crianças LGBTs, porque a gente estava incentivando de alguma forma, né? Eu mesma tive um amigo, eu lembro que ele se apaixonou por um menino na escola, e aí ele contou para uma amiga, e aquilo virou uma fofoca, e aí esse menino veio e bateu nele, assim, tipo, como assim? Você está espalhando isso para a escola? E aí a direção chamou os pais dos dois e contou o que tinha acontecido, assim, o pai dos dois meninos, e aí os dois meninos começaram a apanhar dentro de casa, né? Porque os pais não sabiam lidar, e a escola terceirizou isso para os pais, e aí houve um aumento de violência. Então, é muito importante que o movimento tenha mais capilaridade e seja escutado para a gente conseguir falar sobre isso, né?
por exemplo, sobre crianças trans, né? Que cada vez mais tem se falado, os pais têm começado a aceitar e proteger os seus filhos. Também é um campo muito difícil dentro da escola, né? O próprio ECA, né? Um tempo atrás, o ECA ele tem uma cláusula que você não pode expor crianças e adolescentes a situações vexatórias. E há um tempo atrás, quando os pais reivindicavam que as crianças fossem para a escola vestidas de acordo com o gênero que se identificavam, quando eram trans, os diretores diziam que aquilo era expor uma criança a uma situação vexatória, né? E hoje em dia a gente, com amadurecendo o debate, entendeu o oposto, que situação vexatória é você ter o seu gênero tornado uma piada só porque você é trans, né? Então, acho que é muito importante que o debate cresça e aumente, né? Dentro dessa cartilha de diversidade sexual, o movimento LGBT teve muito atuante na construção dessa que acabou sendo vetada na época, né? Hoje em dia o debate tem crescido. Logo depois da cartilha houve bastante manifestações, né? Que começou a se falar dentro das escolas do termo ideologia de gênero, né, que foi algo que começou a crescer muito, os professores começaram até a ser perseguidos em um certo momento, quando se defendia isso. Então, eu acho importante que a gente aprenda e legitime os movimentos sociais, né, a terem essa voz, porque amadurecem debates que, às vezes, o restante da sociedade não está a par, né. É muito importante, sim. Fátima. A gente sabe, a gente esses dias, a gente está sabendo sobre a questão do IBGE, né? É que nós não tivemos o censo no ano passado e que o censo determina as políticas públicas que o governo tem que tomar, e a gente sabe perfeitamente que isso não é importante para eles, né? Então, eu gostaria de saber a questão da representatividade da LGBT, se há se há números a respeito disso, e se a gente pode se apropriar desses conhecimentos, desses números, até para a gente estudar e entender melhor. Você tem alguma coisa sobre a questão dos números? O Brasil não produz nenhum dado oficial, assim, né? O IBGE não coloca nada, né? Às vezes é difícil você fazer um boletim de ocorrência com a palavra homofobia ou transfobia, né? Então a gente tem muita dificuldade de produzir dados oficiais. Mas existem outras instituições LGBTs que tentam fazer esses dados, né? Durante muito tempo, o grupo gay da Bahia, o GGB, ele fazia um relatório de violência LGBT-fóbico anual, né? Só que é um pouco difícil, assim, esses dados eles não são tão assertivos, porque depende se na hora de se registrar, né, aquele homicídio ou né, morte, se esses dados foram colocados, né? Por exemplo, durante muito tempo, mulheres trans e travestis, quando morriam, eram enterradas como homens. Então, aí a gente tinha dificuldade de conseguir ter algum dado de assassinato de pessoas trans, né? Durante muito tempo, o movimento LGBT computou o assassinato de pessoas trans como um assassinato de gays. E aí se dizia que se matava um gay a cada 36 horas no Brasil, né? Uns anos atrás. Hoje em dia, a gente tem visto, não, que o maior número de assassinatos no Brasil é de população trans e da população transnegra. Mais de 70% das assassinadas são negras, né? Então, a gente vê um fator racial também que atravessa essa experiência e que coloca pessoas trans, brancas e negras em lugares diferentes também, em certos momentos, né? Claro que isso não te livra das violências, mas existe um número expressivo muito maior no assassinato de pessoas negras, né? O próprio movimento tem tentado bastante racializar o seu discurso nos últimos anos, porque a gente tem entendido muito isso através desses dados. E aí são dados não oficiais. Hoje em dia, quem produz um relatório muito massa, assim, que eu gosto muito de ler quando sai, é a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Então, ela geralmente lança 2 relatórios, né? Um relatório anual e o do meio do ano, assim, né? O anual, ele é mais enxuto, assim, tem mais averiguação de dados, é feito mais numa base científica de pesquisa, mas às vezes a gente ainda
esbarra muito nisso de como essas pessoas são registradas quando morrem, né? Por exemplo, esse ano e ano passado só registraram assassinatos de travestis e transexuais. Não houveram tantos registros de assassinatos de homossexuais, de lésbicas ou até mesmo de homens trans, né? E aí, por exemplo, dos dados de assassinato de homens trans, a gente não tem muitos dados. E aí a gente se questiona se é porque eles não são assassinados ou se é porque quando eles são assassinados, eles são enterrados como mulheres, né? Então a gente tem alguma dificuldade em ter uma assertividade nesses dados, mas tem essas instituições LGBTs que têm se preocupado em produzir esses censos, né? A ANTRA tem outras pesquisas, né? Tentando dizer mais ou menos qual é a faixa escolar das pessoas, quantos por cento acessam a universidade, né? Então acho bastante legal acompanhar o trabalho da ANTRA. Legal. É interessante você falar, Júlia, Pode falar, sobre essa questão do censo, porque é interessante você falar sobre essa questão do censo, porque eu sou preto, né? E há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás ou mais, não me recordo agora, que sou muito ruim com data, né? Já falei em outra oportunidade, que é praticamente procurando Dory, né? Mas eu me lembro que quando o censo veio à minha residência, a senhora que veio fazer a pesquisa me perguntou sobre a questão da cor, né? Que tinha isso na pauta. E eu falei, não, sou preto, né? Ela falou, não, você não é preto, né? Não posso colocar isso aqui. Eu falei, não, pode colocar, tenha certeza disso. Ela falou, não, o senhor não pode colocar. Eu falei, então a gente faz assim, só não precisa nem me perguntar nada, coloca o que quiser, já que o censo é para que eu fale, né? A senhora está já se prontificando. Ela falou, não, tudo bem, eu vou colocar, mas o senhor não é preto, não, então. E nessa situação, eu comecei a pensar que, no que diz respeito às pessoas trans, né, também esse censo não foi feito, né? Não é feito, né? Então, se para a questão da cor, a gente já demorou tanto tempo para que se pudesse as pessoas se reconhecerem como pretas, né? E a gente faz um trabalho nas escolas, sobretudo no ensino médio, para que esse reconhecimento ele seja feito eles compreendam que ser preto é uma coisa natural, comum, né? Não é melhor nem pior, né? E agora eu imagino o trabalho, né? Sobretudo no movimento LGBTQIA+, né? E também de todos nós, eu acredito que isso é um trabalho de todos nós, para que isso venha à pauta, né? Que as pessoas possam também reconhecer a questão de gênero, né? E a questão da sexualidade, né? E o censo contemple isso, né? E eu imagino que essa mesma senhora, se for chegar na sua residência, vai falar, não, você vai querer escolher qual é o seu gênero e tal, né? Mais ou menos dentro desse mesmo propósito aí, né? Porque o preconceito das pessoas, ele tá no lugar comum mesmo, né? Vem da base, né? É claro que, como eu já disse, o exemplo vem de cima, mas está na base mesmo, né? É cultural, né? Acho que é um trabalho muito árduo, né? E de muito tempo. Não vai ser com um ano ou dois que a gente vai conseguir essa inclusão, né? Para poder ter, como claro, por exemplo, algo tão simples como o censo, né? O censo é uma coisa muito simples, né? Só que é um dado que pode ser utilizado para diversas outras políticas públicas, né? E não é feito, né? Isso é um absurdo, né? Não é feito. Eu não sei se, uma pergunta que eu gostaria de fazer também, em relação às políticas públicas voltadas às pessoas trans. Você citou em um determinado momento aí, algo que foi feito aqui em São Paulo, no município, salvo engano, né? E eu ouvi por alto, em outro momento, que havia uma classe para travestis, né? Se eu não me recordo, era no governo da prefeitura do Haddad, se eu não me engano. E foi feito. Isso se mantém? Qual que era necessariamente a proposta dessa política pública? O benefício foi visto aí? Houve tempo para dar continuidade? O que você poderia nos esclarecer aí sobre isso, Júlia? Paulo, Júlia, só complementando a pergunta do Paulo, é assim, o meu lado economista diz o seguinte, que a política pública precisa ser financiada. O governo paga bilhões e bilhões para os banqueiros de juros da dívida
e para a política pública dispõe de pouquíssimo dinheiro. É sempre a restrição. Quando você fala em política pública, para criança, para o idoso, né? Para todo tipo de política pública, não tem dinheiro, mas para banqueiro tem dinheiro. E são bilhões, não é milhões, são bilhões. Complementando a pergunta do Paulo, quais as políticas públicas que um governo progressista pode implementar para incluir o grupo LGBT, criança e tudo? O que você acredita? Quais são as políticas que você participou, que você viu que dão certo? São políticas que deram certo, podiam ser incentivadas, e quais mais, né, o governo pode implementar para auxiliar nesse movimento? Nossa. Vamos lá. Primeiro, sobre o Transcidadania, né? Ele é uma política pública da Prefeitura de São Paulo, que ele foi implementado na época, assim, do governo Haddad, mas no governo anterior já tinha um embrião desse projeto. Em São Paulo tem o POT, Programa Operação Trabalho, que é um programa que destina um salário mínimo para a pessoa e ela desempenha alguma função da prefeitura. Você já deve ter visto aquelas pessoas que, por exemplo, ficam na rua controlando o trânsito com umas plaquinhas, assim, quando faz o farol, aí todo mundo passa, né? Varrer rua, algumas funções assim dentro da prefeitura, que aí eram para populações marginalizadas e começaram a incluir pessoas trans dentro desse programa. Aí, durante o governo Haddad, foi quando teve a criação do Transcidadania, né? E aí, algumas escolas do centro de São Paulo passaram a ser sensibilizadas para receber população trans vinda desse programa, né? Tanto que muitas escolas já estão muito mais familiarizadas com isso, né? Nome social, uso de banheiro, coisas que são um pouco básicas, mas que é a força motriz que impede a gente de ir para a escola muitas vezes, né? Você ir num lugar, você não conseguir ir ao banheiro, né? Você não conseguir beber água, você não conseguir fazer coisa, né? Ser chamada pelo seu nome, né? Por que você vai estar lá? Então, essas coisas já começaram a se amadurecer, assim. E aí, o pessoal, né? As meninas e meninos trans que adentram desse programa são acompanhados por uma equipe multi, né? Psicólogo, assistente social e pedagogos, né? E aí, esse programa, ele funciona dentro dos centros LGBTs em São Paulo, né? Tem um no centro de São Paulo, na Zona Norte, na Zona Leste, e um na Zona Oeste, e um na Zona Sul. Então, aí, esse programa está distribuído nesses lugares. Ele tem sido muito bom, sim, né? Em um aspecto. Claro que, como toda política pública, tem suas questões a melhorar e tal, mas é interessante ver isso, né? Existe uma menina, Amanda Mafre, não sei se vocês já ouviram falar, ela é uma das primeiras meninas que adentrou ao Transcidadania. E, desculpa se eu me emocionar, mas ela, quando entrou no Transcidadania, ela disse que aos 30 anos foi a primeira vez que ela soube que ela tinha direitos, que ela não poderia ser discriminada, por exemplo. E isso mudou a vida dela, sabe? Ela, a partir daí, passou a estudar, conseguiu outros empregos. Infelizmente, ela morreu ano passado por conta do Covid, trabalhando, né? Ela distribuía cestas básicas nos pensionatos onde viviam travestis e transexuais. Então, é muito louco você pensar esse impacto, né? De alguém que com 14 anos sai da casa dos seus pais e é humilhada o tempo todo e, de repente, aos 30 anos, entra numa escola e o professor fala, não, você tem direitos. As pessoas não podem te humilhar, você pode trabalhar, né? Então, nesse sentido, eu acredito muito, né, no poder libertador dessa educação. E quando eu fui psicóloga dentro desse projeto, assim, era muito louco ver isso, assim, né? Porque eram meninas que se prostituíam e elas foram a vida inteira valorizadas pelo seu corpo, pela sua beleza, pelo sexo. Elas nunca foram valorizadas pelo seu intelecto, por aquilo que elas pensam, sabe? Nunca tinham lido um livro e debatido sobre um livro. Então, são coisas que, às vezes, elas são tão básicas para a maior parte da população, mas que, quando você é trans, isso ainda é um luxo, né? Isso ainda é um privilégio.
Então, hoje em dia existe a Érica Malunguinho, ela tem tentado transformar esse projeto, não num projeto da prefeitura, mas sim num projeto do Estado, para conseguir colocar mais dinheiro e fazer com que as travestis que moram fora da cidade de São Paulo também tenham acesso, né? Seria muito importante que isso fosse implementado assim, em todo o país, né? Porque, por exemplo, existe uma lógica numa rota de migração das travestis para São Paulo, muito por conta da economia, né? Um lugar que, mesmo com a prostituição, você faz mais dinheiro do que se você estiver no interior ou fora, né, de São Paulo. Então, acho que seria importante, né, isso ser disseminado para os outros lugares do país, para que as travestis não sintam que elas precisam sair dos seus lugares para poderem viver, né? Então, ainda tem um pouco dessa falha, né, de ser algo que só está acontecendo em São Paulo. Mas, de fato, tem sido um projeto modelo para o país, assim, sabe? Quando você é trans, o Estado só chega com você com a polícia, né? É quando ou você é assassinada, ou você está num ponto de uso de drogas, ou num ponto de prostituição. Então, é muito importante que o Estado crie outras estratégias para que a gente seja acessada pela educação, né? Para que o SUS seja um lugar mais inclusivo. Teoricamente, nome social é um direito garantido no SUS, mas quando você vai e você olha para a cara da atendente, você fala que você quer ser chamada como Júlia, ela já te chama estranho e você nem quer estar naquele lugar, né? Então, é importante que essas políticas públicas que já existam, né, passem a ganhar outra notoriedade. E aí, né, Carlos, você perguntou sobre as políticas públicas para o Brasil, de quais a gente deveria implementar. Eu estudei, né, eu fiz a especialização que eu fiz em psicologia política, a gente pensava muito política pública, né? E aí eu entendi também que quando você pensa em uma política pública, você tem que entender que as pessoas vão acessar aquela política de formas diferentes, né? Por exemplo, a UBS, né? Quando você pensa população de rua, a população de rua geralmente não vai na UBS. Então, existe uma política pública para que o serviço de saúde vá até a rua onde essa pessoa está, que é o consultório na rua. Então, em vários lugares do SUS, tem profissionais que vão até a rua visitar essa população. Então, eu acredito que todas as políticas públicas, a de educação, a de habitação, a da assistência social, a da saúde, todas elas precisam entender que homens brancos e pretos acessam essa política pública de forma diferente. Que mulheres brancas e negras, indígenas, né, acessam essa política de forma diferente. Assim como LGBTs. Né? Então, é importante que na atenção base do SUS, os médicos, os enfermeiros, comecem a pensar como atrair a população LGBT para se sentir confortável lá dentro. Porque não é só como se a porta tivesse aberta e você pudesse entrar, né? Então, eu acredito que as políticas públicas que existem, elas devem ser fortalecidas em sua base para que a população LGBT possa acessá-la, né? Principalmente, novamente, né, quando eu saí de São Paulo, eu comecei a entender muito mais isso, assim, porque em São Paulo é uma cidade imensa, assim, aí se você for discriminado, você tem uma delegacia ali de delitos raciais e de crimes de intolerância, que você pode ir ali e pelo menos ter alguém que vai te atender e que não vai tornar a sua identidade de gênero ou orientação sexual um problema, né? Mas quando você sai de São Paulo, não existe isso, né? É difícil ter um lugar especializado, né? As políticas públicas, elas estão em torno da economia também, de como isso se desenvolve. Então, eu acredito que a gente deveria poder acessar todas as políticas públicas entendendo que em todos os lugares existem LGBTs, em todos os lugares existem pessoas trans, e que a gente pudesse ter estratégias de acessar essas pessoas, sabe, em todas as políticas. E aí é isso, a gente precisa ter todas elas fortalecidas, porque essas políticas públicas muitas vezes não chegam até a população trans, né? A mais básica que é a saúde, né? Eu tenho uma amiga no passado que ela morreu em casa de Covid, que ela estava com medo de ir ao hospital e ser discriminada, ser colocada numa ala masculina. E aí ela nem saiu da sua casa, assim, né? Então, olha o tamanho do problema que temos, né? Fátima. Minutinho só. Eu anotei aqui, segundo o nosso... A pergunta é, no seu olhar, como você vê, e psicóloga que você é, né, no caso,
a sociedade está melhorando em relação ao preconceito? Olha, Uhum. eu acho que não, infelizmente. Eu acredito que nós estamos em um ponto de uma revolução cultural muito importante, né? As pessoas trans estão passando a ser representadas de forma diferente nas mídias, né? Eu acredito, por exemplo, que as novelas que foram feitas pela Globo nos últimos anos, elas ajudaram a amadurecer um pouco esse debate. A minha própria mãe, depois de ver algumas dessas novelas, começou a entender outras coisas, né? Hoje em dia a gente tem pessoas trans produzindo música, né? Temos pessoas trans no cinema, pessoas trans na ciência, temos até pessoas trans na NASA, assim, sabe? Então, por um lado, temos passado a promover uma mudança cultural no imaginário das pessoas, mas, por outro lado, as estatísticas não têm se mudado, assim, né? Então, se as coisas estão mudando, para quais pessoas trans estão mudando, né? E aí eu acho que se você estudou, se você conseguiu um emprego, né? Se você está nesse lugar, como eu, você sente uma certa mudança social, mas que ela é um pouco blindada por privilégios sociais, né? Porque a base, a maior parte das minhas amigas não estão nesse lugar, assim, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo como às vezes é psicologicamente difícil de lidar com isso, de que eu sou uma pessoa trans e que eu vivo uma situação social e econômica diferente de quase todas as minhas outras amigas, enquanto eu estou tendo oportunidades de trabalho, ganhando um pouco melhor, as minhas amigas estão precisando de cesta básica, né? As minhas amigas foram expulsas de casa. Então é um lugar assim um pouco confuso às vezes, né? Que eu não posso me alienar na minha experiência pessoal e dizer que as coisas estão mudando só porque elas mudaram para mim, porque as estatísticas mostram outras coisas. E principalmente com o governo atual, as coisas mudaram ainda mais. E são mudanças que a gente ainda nem conseguiu sentir, né? Porque ele está aí só há 2 anos. Mas a lógica das políticas públicas tem se mudado, né? O ministério que era o Ministério dos Direitos Humanos se tornou o Ministério da Mulher, da Família e de não sei o que mais, se tornou uma pauta conservadora, né? Onde a gente tem um governo federal que consegue dialogar com pautas anti-aborto, com pautas anti-LGBTs, com pautas anti-feministas, né? Tornando até as pautas negras assim estão retrocedendo, né? As pessoas que estão entrando nesses lugares estão tirando o que a gente já tinha conquistado. E aí eu sinto que a gente ainda não sentiu o que isso significa, porque é pouco tempo, né? 2 anos. Apesar que a pandemia ampliou isso, né? Mas eu sinto que a gente só vai conseguir entender um pouco disso assim ainda com o tempo, né? Que foram retrocessos que vão demorar acho que uns 10, 15 anos para a gente conseguir reverter, caso essas ideias conservadoras caiam, porque se elas continuarem em alta, a gente ainda vai demorar muito mais tempo, assim, né? Então, eu acredito que por conta desse tempo histórico, assim, a gente está num momento, assim, onde a gente não consegue apontar muito um futuro, né? Eu não sei se vai melhorar, mas eu sei que está piorando, assim. Os índices mostram isso, né? Atualmente, eu estou morando em Recife, e esse ano o índice de assassinato de pessoas trans em Recife aumentou. A gente voltou para o que estava acontecendo em 2017, né? O que nos últimos anos estavam girando entre 3, 4 pessoas assassinadas, em um mês foram 4 esse ano, né? A gente já dobrou esse número, assim, ainda nem terminamos o ano, né? Então, as estatísticas mostram que as coisas não estão avançando, infelizmente, não. Júlia, antes de nós encerrarmos, eu vou passar para o professor Paulo, tá? Fazer mais uma pergunta, e para a professora Fátima. Na sequência, aí eu quero que você faça as suas considerações, tá bom? Obrigado, Carlos. Júlia, eu estava ouvindo você falar, é que são tantas coisas, né? Eu acredito que esse tempo que a gente teve aqui, ele é muito exíguo para falar de um tema que ele é tão amplo, né? Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Eu acho que a gente não poderia terminar essa entrevista aqui, né? Esse bate-papo sem falar sobre isso. Um ponto é o que você falou sobre as novelas ser um fator determinante aí para sua mãe começar a ter um outro olhar, né?
até para você mesmo, para essa questão da transexualidade. Eu acho que é bem isso mesmo, mas eu vi há pouco uma entrevista do Stan Lee, né, que é muito antiga, não sei se você também teve essa oportunidade, e perguntaram para ele sobre a construção dos personagens, né, dos heróis, dos quadrinhos, e ele disse que, na verdade, ele fazia isso tentando refletir a sociedade, né? Em alguns heróis a gente percebe que isso é bem explícito, né? Quando você percebe não só o Stan Lee, mas na construção dos personagens em quadrinhos, o Capitão América, né? O nacionalismo americano, a guerra contra os nazistas na Alemanha, então ele é um personagem que representa bem aquele momento, e tantos outros. E agora nós temos recentemente, e o Stan Lee fala, né? A sociedade é preta, temos heróis pretos, né? A sociedade branca, temos heróis brancos, heróis índios, enfim, de todo tipo, porque ele está tentando representar essa sociedade, né? Eu acredito que a arte vai bem a esse encontro mesmo, né? Tentar representar de alguma maneira a sociedade que o artista acaba sendo refém da sua época, da sua história, né? E eu percebi que teve um debate, você certamente viu também, sobre a questão do novo Superman, né? Ser homossexual, né? O filho do Superman, que seria o novo Superman, era homossexual. E aí havia um debate nas redes sociais, não, mas o Superman ele não pode ser homossexual, não existe um Superman homossexual. E uma pessoa respondeu de uma forma muito singela, mas bem assertiva, ele falou, não, meu querido, o que não existe é o Superman, cara, homossexual, ele não existe. Eu acho que você está muito fora, assim, de realidade, né? Não conseguiu fazer a leitura do negócio, né? E eu acho que é bem isso. Há um reducionismo, né, das pessoas quando você se apercebe do outro, né? Aí fala, olha, essa pessoa é um homossexual. Não, né? Ela é uma pessoa, ela tem muitas qualidades. E aí eu vi isso na sua fala, né? Ela tem muitas qualidades, ela tem uma inteligência e é uma pessoa que pode ser produtiva e fazer todas as coisas que as outras pessoas fazem, né? Todas as outras, porque não é melhor nem pior do que ninguém, né? O que está faltando, certamente, é a oportunidade e o tratamento com dignidade e também se fazer cumprir as leis, né? Porque eu acredito que as leis, elas existem, né? E você disse, olha, é muito difícil a gente ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência quando é vítima de homofobia, né? Isso é muito triste, porque a gente percebe que já tem a legislação, mas é a sociedade que está oferecendo resistência, né, na mudança, né? E assim, no que diz respeito ao quadrinho, eu acho que é muito interessante, porque quem lê o quadrinho são as crianças, né, os adolescentes, né? E aí ele se reconhece ali, né? Ele vê que tem também esse herói e que ele também participa desse universo. E a sociedade existe, esse universo existe. Isso é um ponto que eu gostaria de estar falando, né? Outra coisa é sobre a questão da amizade. Você, em muitos momentos, falou sobre amigos e tal, e a vivência desses amigos, né? A dificuldade ou não. E eu queria perguntar para você, você tem amigos, ou vocês, né, os amigos que você conhece também, que também são trans, ou gays, ou homossexuais, esse ciclo de amizade, ele fica restrito a essa comunidade, ou existe também uma vivência e amizade além desse grupo, né, social? Porque eu acredito muito, né? Eu acredito que a construção social ela vem muito da nossa narrativa, né? Olha, se a gente, e isso não sou eu que falo, é o Paul Ricoeur, né? Que tem uma narrativa que ela é construída, né? Instituída, porque se espera que o futuro esteja de acordo, né? Que ele chama de promessa, né? O futuro, a promessa, que é o futuro, tem que estar de acordo com essa narrativa que foi construída. E eu acredito muito. Quando vem nos quadrinhos essa nova narrativa, na TV, como você falou, ou na nossa própria vivência, de não ter apenas amigos dentro que pensam só como a gente pensa. Eu sou uma pessoa que costumo dizer que não tem amigos, né? Eu tenho muitos colegas caros para mim, mas eu acho que o amigo é aquele que você pode contar com ele em qualquer momento, em qualquer situação. E não aquele do Facebook, né? Que está lá 5 mil, mas se você pedir R$1, os caras desaparecem na hora, né?
E aí eu percebo que quando você fala desses amigos, você até se emocionou com uma pessoa que você citou, né? Me parece que são amigos verdadeiros, né? Mas é apenas dentro dessa comunidade, porque eu acho que o mundo ideal é que os amigos, né? E aí me incluo nisso também, eu deveria ter amigos, né? Talvez não tenha tanta sorte como você na vida, mas o mundo ideal seria um mundo em que os amigos fossem vistos como pessoas e não pelo seu gênero, ou pela sua religião, ou pela sua cor, ou pela sua predileção filosófica, religiosa. Tá? Então, é isso. Eu faço essa pergunta para você e agradeço desde já, né, visto que o Carlos já está encerrando, né? Achei muito, muito importante as suas falas. Gostaria que você fizesse uma outra entrevista conosco também, né? Porque acho que muita coisa ficou a dizer, né? Não sei se os meus pares concordam também, né? E você estaria disposta a fazer isso, né? E é isso, tá? Muito obrigado mesmo. Júlia. Adorei sua fala, Paulo. Isso que você falou assim sobre, né, imaginar que o Superman possa ser gay, assim, né? É muito louco como às vezes as pessoas têm na cabeça delas o que é ser gay, né? Tipo, as pessoas acham que ser gay é não ser forte, é não ser viril, é o estereótipo de um menino branco de classe média, mimado pela avó, assim, crescido num condomínio fechado, assim, brincando bem com esse estereótipo. As pessoas fundam na cabeça dela como se gay fosse essa pessoa, né? Como se, né? As pessoas acham que é uma pessoa trans, né? Tudo que eu faço aqui, eu faço para chamar a atenção de homem. É como se essa não fosse eu, né? É como se isso fosse, se quem eu sou fosse um símbolo de fragilidade, porque eu tive tudo para ser homem e abdiquei desse lugar supremo que é a masculinidade e me feminilizei e me tornei uma mulher, né? As pessoas aprenderam isso no século XIX, né? No século XIX se funda que o homem verdadeiro é o homem heterossexual que tem sua mulher e tem sua propriedade e vai passar a sua herança para os seus filhos, né? Então esse homem do século XIX ainda é esse homem que ronda a nossa cabeça, né? Às vezes a gente acha que os nossos companheiros têm que nos suprir, que os nossos companheiros têm que nos, né? A gente às vezes ainda tem uma ideia um pouco arcaica sobre gênero, né? E não imagino, né, que homossexual, gente, você acha que nenhum lutador de jiu-jitsu é gay? Vocês acham que, sabe, nenhum mega empresário é gay? Vocês, né, as pessoas confundem essas coisas e nos cristalizam numa imagem de fragilidade, né? E não é bem assim, né? Quando a gente se aproxima da comunidade, a gente conhece outras histórias, né? É isso que você falou sobre os meus amigos, né? De onde são, assim. E eu não tenho só amigos trans, ou só amigos LGBTs, assim, né? Mas durante muito tempo da minha vida eu só tive esses amigos, assim, né? Principalmente na minha juventude, fim da adolescência, que era isso, assim, né? As pessoas, as pessoas que circulavam, assim, elas até topavam, sei lá, ficar bem louca de cerveja num bar com você. Mas para mim, amigo é aquele que te chama para almoçar no domingo, sabe? Que te apresenta a mãe, né? Que te apresenta a família. E aí essas pessoas não são todas as pessoas que fazem isso, né? Acho que com o tempo eu aprendi também a estar em outros lugares. E durante muito tempo eu me fechei só entre amigos e amigas trans, assim, até para me proteger e para me entender. Mas com o tempo eu também vi a limitação disso, assim, né? Eu não posso acreditar que a solução do mundo está entre eu matar todo mundo que é diferente de mim e só conviver com os que são iguais a mim, né? Eu tive que aprender também a me colocar nesse lugar de, às vezes, né, conviver com a incerteza, né? Ter amigos que às vezes não entendem muito bem o que está acontecendo, mas que estão abertos a ouvir, que estão abertos a construir em outros lugares, né? Acho que com o tempo eu fui aprendendo isso. E não só eu, né? Porque acho que eu não estou longe da história, né? Como eu citei, acredito que está acontecendo uma revolução cultural e a gente está aprendendo a ver a diversidade
como uma riqueza nossa quanto cultura, né, quanto Brasil, a gente só existe por conta da diferença. Se a gente fosse todo mundo igual, Deus me livre, né? Com todo mundo igual, as coisas não mudam, porque as coisas só mudam e o novo só existe quando a gente discorda, né? Quando ideias se conflitam, a gente tem espaço para o novo. Quem pensa junto, pensa igual para o resto da vida, né? Então eu tenho aprendido também isso, assim, e cultivado esse lugar, sabe? E é muito massa, né? Hoje eu tenho amigos que têm filhos e filhas, né? E eu gosto muito de crianças, assim, eu lido muito bem com isso, né? E às vezes vou conhecer, né? Por exemplo, tem uns amigos aqui em Recife, quando eu fui conhecer os filhos deles, assim, o filho dele ficava me olhando estranho, sem entender muito bem quem eu era. Aí, em um determinado momento da noite, assim, a criança chegou para mim e falou assim: Ô tia, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, o que que foi? Ela falou assim: por que que você tem essa voz grossa igual a homem? Aí eu falei: é porque a tia é trans. Eu sou travesti, e as travestis às vezes têm voz grossa. Ele, ah, tá. E aí saiu correndo a brincar, assim, né? Gosto muito dessa ingenuidade das crianças de perguntar para a gente coisas desconfortáveis de um jeito assim que a gente vê que não é nem tão desconfortável, era só uma dúvida ingênua, né? E a riqueza dessa diversidade, para mim, eu valorizo muito hoje também. Eu gostaria de agradecer muito, mas eu tenho uma pergunta bem que eu acho importante para mim, né? Eu gosto muito de poetas e poemas. Às vezes eu me pego lendo Federico Garcia Lorca e choro porque eu sei da qualidade dos poemas dele e também da vida que ele teve, como foi que ele se foi. Aí eu pergunto para você, você utiliza seus poemas, sua poesia, para ajudar na causa e ajudar algumas outras pessoas a entender o valor que cada um de nós temos? Sim. Eu acredito muito na cultura como uma produtora de conhecimento e de saúde mental, né? O meu processo de transição e de me entender, ele acontece no meio de um ciclo de poesias chamada Batalha Dominação, que acontece em não sei se ainda está acontecendo com a pandemia, né? Mas acontece em São Paulo toda segunda-feira, ali no metrô São Bento. E foi um espaço onde eu e outras pessoas trans começamos a nos encontrar ali através da poesia. E eu gosto da poesia porque às vezes ela faz com que sentimentos muito confusos virem palavras, né? Então, às vezes eu tinha coisas muito difíceis emocionalmente acontecendo dentro de mim, assim, que quando aquilo virava um poema e eu mostrava para outras pessoas, aquilo que era dor virava outra coisa, né? A partir daí a gente passou a se organizar em coletivo e a gente formou um coletivo de poesias. E antes da pandemia a gente só apresentava pessoas trans, então a gente era uma batalha de poesia só para pessoas trans, assim, chamada Islã Marginada. Olha, eu confundindo o nome dos lugares todos. A Batalha Dominação era das meninas, né? E o Islã Marginália é esse coletivo de poetas trans. E isso foi muito potente, assim, dentro da minha experiência, até quanto redutora de danos, assim, né? Porque a gente, quanto população trans, quais são os lugares da cidade para a gente, né? É o bar, é a biqueira, é o ambiente de prostituição, é a noite, né? A gente não é vista assim nos museus, nas galerias de arte, no shopping, né? Os lugares destinados a pessoas trans na cidade são lugares que invariavelmente, né, existe uma marginalidade ali percorrendo. E aí de repente a gente criou um lugar que acontecia uma batalha de poesias, que é onde a gente reunia pessoas trans em torno da poesia, né? E quanto isso foi um processo muito incrível, assim, acho que para todo mundo que participou dali, de poder se ver em outros lugares, assim, foi um lugar onde eu aprendi muito a repensar o meu uso de drogas, a pensar o quanto eu tinha uma relação complicada e perigosa com álcool, né? Eram lugares que faziam eu refletir sobre como eu não tinha que sucumbir a uma ideia de mulher, como se aquilo fosse me legitimar e eu só tinha que fazer aquilo onde eu me sentisse feliz, né? Que ser trans não é um destino que eu tenho que fazer todo o oposto, né, do que me fizeram e me apegar ao ideal máximo
e como se aquilo fosse a verdade sobre mim, né? Então, acho que foi um processo que foi acontecendo em torno da poesia que foi muito incrível, assim, e que me ajudou muito a lidar com coisas que eram difíceis, assim, né? E a não estar paralisada, né? Acho que é um lugar que me ajudou muito com a depressão também. Eu tenho depressão em alguns momentos, né? Isso virou um lugar difícil, assim, mas esse lugar mudou isso em mim. Então, eu acredito muito na poesia, na literatura, sabe? Eu acredito que quando a gente não tem um mundo possível, só através da arte a gente pode criar ele. Só através da política a gente pode criar esse mundo, sabe? Legal. Júlia, primeiro eu queria agradecer ao professor Paulo. Tá, Paulo? Obrigado. A professora Maria de Fátima, muito obrigado. Obrigada a você também. E antes de terminar, né, eu queria que você terminasse com a seguinte reflexão. Eu vou partir da minha ideia para que você reflita em cima. Na minha opinião, eu sou marxista, mas sou adepto de Nietzsche. Então, eu acredito que as ideias são criadas para dominar. Um grupo cria ideias, veicula essas ideias, elas passam a fazer parte de um arcabouço, né, que paira sobre a cabeça das pessoas. Né? Não sei se é isso que o Jung chama de inconsciente coletivo. Né? Você que é psicóloga, você pode aprofundar até isso aí. Como desconstruir essas ideias? O mundo, a religião, a sociedade, a classe dominante criou a ideia do preconceito contra o negro, contra o índio, contra o LGBT, construiu um arcabouço de ideias que hoje, até hoje, paira sobre a sociedade. Mas são apenas ideias. E ideias para dominar, e não para libertar. São ideias para oprimir. Né? Você, enquanto psicóloga, enquanto ativista, como superar essas ideias? Como desconstruir essas ideias e superar? Tá bom? Olha só as perguntas tensas que vocês jogam, né? Mas é importante refletir sobre isso, porque é isso, né? A gente é dominada aqui, né? Quando a gente acredita que não pode, que, né? Por exemplo, enquanto eu acreditava que eu era um demônio, que o que regia esse corpo eram ideias e desejos que eram perversos, eu não tinha o menor controle sobre mim, eu era refém disso, né? Quando eu entendi que não, que eu sou divindade, que eu sou imagem e semelhança de Deus, que não existe nada errado em mim, errado é o outro, né? Errado é a violência. Isso me libertou aqui e me ajudou a acessar outros lugares, né? Agora, como enfrentá-los é, de fato, um lugar muito complexo, assim, porque a gente está nesse trabalho dessa mudança cultural, né? E bater de frente com essas ideias hegemônicas se tornou difícil, né? E cada vez mais. Acho que nos últimos anos, com os governos progressistas que tivemos, a gente começou a dar uma outra cara, falar dessas pautas identitárias, e hoje a gente, de certa forma, acabou também alimentando esse neofascismo, e esses fascistas também têm tido coragem e propagado suas ideias em torno da cultura, e se assumido, e mostrado sua cara, e não tido medo, né? Então, eu não sei se existe um único jeito de derrubar isso, né? Mas eu acredito que nós estamos no caminho. Eu acredito muito nos pensamentos anticoloniais, nos pensamentos da decolonialidade, como essa forma, né? Porque a gente foi educado pela vista dos nossos colonizadores, né? Quando a gente para olhar a história do nosso país, a história das mulheres indígenas, a história das mulheres dentro das periferias, a história da resistência do povo pobre, preto, dentro das favelas, né? Quando a gente olha as comunidades ribeirinhas, a gente vê que o Brasil todinho é feito de resistência, né? Só que essas ideias, às vezes, só circulam dentro dos nossos grupos, né? São histórias que às vezes a gente só sabe dentro dos nossos grupos. Então, eu acho que isso que está acontecendo, né? A gente tem tentado mobilizar, né? Pautas raciais, com pautas de gênero, com pautas de sexualidade. Cada vez mais a gente tem tentado interseccionalizar essas coisas para entender que essas
diferenças que existem entre nós só são mais uma forma de nos dominar, né? Que a gente não deve brigar entre si, que a gente tem que somar forças, olhar sim para os nossos problemas internos, mas somar forças contra essa força maior, né? Que ela é cultural também. Então, eu acho que isso está acontecendo e que a gente precisa continuar dando força a isso, né? E, novamente, eu acredito na cultura como esse lugar. A gente precisa criar dentro da cultura esse nosso lugar, falar sobre as literaturas marginais, contar a história pelo olhar dos vencidos, né? Mudar a perspectiva como a gente aborda o mundo, né? Não é só o olhar das maiorias assustadoras que definem a verdade, né? A forma como as minorias são tratadas dentro desse país fala qual é a verdade desse país, né? Fala qual é a verdade dos nossos governadores. Então é importante que a gente faça isso, né? E eu acredito muito na cultura como esse lugar, sabe? A música, a arte, a poesia, a dança, o teatro, são coisas que não são verbais, que não são só do intelecto, são coisas que são da alma, são coisas da expressão e da construção da subjetividade, né? Eu acredito nesse caminho. Tá ótimo. Júlio, Carlos, eu queria por te favor, agradecer. Carlos, Ô, Paulo, por pode favor, falar. eu sei que você quer encerrar, mas Não, o papo infelizmente tá bom. a Júlia não permite, cara, Sim, infelizmente, sim. ó. Quando você fala aí da descolonização, me veio agora o Frantz Fanon, né, que ele é uma referência aí nesse processo, nessa luta contra a descolonização. Era psicólogo também, né, assim como você. E tem um livro dele que chama Pele Negra e Máscaras Brancas, e me ocorreu que o próprio título ele já é muito fantástico, porque ele fala, como um preto, para ser aceito, né, eu tenho que vestir essas máscaras brancas. Eu acredito que também o homossexual, o transexual, é exigido da sociedade que ele se transvista, né, dessas máscaras héteros, né, e dessas máscaras do colonizador para ser aceito na sociedade, nos ambientes, nas frequências, né? Como você disse, olha, o local que a gente frequenta é um local marginalizado, né? Porque o local comum está destinado ao homem branco e hétero, né? Eu acho que o Fanon ele é muito fantástico, acho que todas as pessoas deveriam fazer a leitura desse cidadão, né? Mas uma coisa que eu não poderia deixar, né? E o Carlos que me perdoe mais uma vez, de pedir que você falasse uma poesia sua para a gente, né? Para finalizar essa nossa conversa, por favor, né? Deixa eu pegar aqui uma, então. Você quer fazer o encerramento que eu encerre com a poesia? O que você acha? Sim. Não. Se você Pode comentasse aí poesia, sobre o depois a Fanon, gente encerra. Fica à e vontade. fizesse um comentário aí sobre o Fanon também, que fica à vontade, a gente não está... não tem nenhuma criança amarrada, não. Pode ficar tranquilo. Fala aí. Ô, Júlia, o nosso bate-papo ele tem uma regra que a gente segue rigidamente, que é não ter regras. Essa é a única regra que nós temos. Sim. Comentando sobre o Fanon, né? Fanon é genial, né? Ele cria a categoria analítica da branquitude, né? Porque até então os brancos, né, que estudavam a negritude, né? E aí, de repente, né, não só Fanon, né, mas ele é um dessas vertentes desse pensamento que coloca a branquitude como esse lugar da categoria analítica, né? Se os negros fossem nomear quem são os brancos, o que diriam sobre nós, né? Eu acho genial essa invertida que ele faz e fazendo esse paralelo sobre essa necessidade da gente se parecer mais com eles para ser aceito, é daí que surge uma ideia patologizante do que foi chamado de transexualidade, né? Que a ideia inicial de transexualidade no século passado era dizer que eu sou uma pessoa que nasceu num corpo errado e que a cura para isso estava em corrigir o meu corpo através de cirurgias e procedimentos estéticos, né? Isso é uma mentira, né? Eu não sou isso, não existe nada de errado com o meu corpo, eu estou no corpo certo, eu sou travesti, eu estou no corpinho certo, era para ser tudo do jeito que está, né? Então a gente precisa quebrar essa ideia hoje em dia, como se nós, para sermos legítimas, a gente tivesse que renunciar
a tudo isso e aderir a cirurgias e procedimentos estéticos como que legitimasse o gênero ainda fosse essa norma que a gente chama de cis, né? Quando você não é trans, quando você se identifica com esse gênero que lhe deram ao nascimento, você é uma pessoa cisgênera, né? Então, a gente também tem chamado a cisgeneridade como uma categoria analítica, né? Que tem olhado para os nossos corpos como corpos que deveriam ser corrigidos, que tem olhado para a nossa cultura como uma cultura marginalizada que só produziu sexo, drogas e desumanização, né? E é mentira quando começa essa fala falando que a comunidade trans esteve presente na construção do SUS, na construção da redução de danos no país. Eu estou dizendo de uma história de orgulho, né? Nós não somos as marginalizadas abandonadas, não. Nós produzimos muita coisa boa e potente para esse país e nós sabemos disso, né? É que não contam, é que nossos nomes não vai para o livro de história, né? A gente morre até os 35, não vira filme, não vira minissérie, né? Só se você for muito genial isso acontece, né? Mas a gente precisa quebrar com essa norma porque é isso, né? Até mesmo nas entrevistas de emprego, quem que vão ser as aceitas, né? São as brancas, as que falam esse português culto, né? As que vestem as roupas que são mais conformes ao gênero. Existe um processo da nossa imagem para a nossa aceitação também, né? Isso é inegável. E é uma das dificuldades, por exemplo, na empregabilidade, né? Porque é uma questão, né? E eu vou recitar, então, uma poesia minha aqui. Essa poesia chama Alquimia. Travesti é bruxaria. Travesti é alquimia. A gente transforma sonhos e pensamentos em matéria, em corpo, em carne. Olhe sobre tela. Meu corpo é meu altar. Eu sou um templo, um culto, sagrada. Tudo aquilo que eu imaginei, aquilo lá que eu sonhei, estava na mente, eu fiz no corpo. Transformei. Meus sonhos viraram carne. Por isso me queimaram. Por isso me temem. E é por isso que eu sou tão cara. Travesti é luxo, feita do lixo. Porque ela quis e sonhou, assim o universo fez. Temida ou amada, somos sempre sagradas. Fantástico. Parabéns. Júlia, eu queria agradecer a sua aula, a sua consciência de classe. Tá? A gente percebe que você tem uma atuação política importante, né? Uma fala importante, né? E queria convidá-la para outros programas, tá bom? Você já está convidada, já reserva na sua agenda um horário para o ano que vem. Tá? Muito obrigado. Fátima, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada, obrigada pela aula, né? De vocês uma aula. todos. Eu falo que esse programa é mais para mim. Só um minutinho. O que eu aprendo, eu dei aula no... Viu, Júlia? Eu dei aula no curso de Serviço Social, né, do Unify PUC. E lá era um economista que falava sobre o mercado financeiro e foi dar aula para um curso de serviço social. Aí eu me tornei aluno do curso de serviço social e não professor. Sim. Me tornei aluno. Né? Eu aprendi essa questão da política pública, dos direitos, saindo do mundo do economista, do mercado financeiro e entrando no mundo do serviço social. Foi lá que eu aprendi, né, uma escola. Eu não fui dar aula, eu fui aprender. E esse programa, para mim, também está sendo isso. Né? Eu falo com a minha esposa que eu aprendo, toda entrevista eu aprendo. Para mim, é uma formação fantástica enquanto ser humano. O Carlos, eu agradecer a você. Só um adendo, sim, claro. Eu queria fazer só Lembra da nossa regra, que é não ter regra. Eu queria dizer para você que minha família é quase toda do Pernambuco. Sei. Eu tenho sobrinhas que moram aí em Recife, e minha mãe e meus irmãos moram em Petrolina, Pernambuco.
Uhum. Então, é um lugar que eu amo muito, né? Minha filha já morou aí em Recife, apesar de que ela não gostava, mas o meu genro amava esse lugar. E eu tenho um maior carinho pelo Nordeste, né? Porque eu sou nordestina. E principalmente por esses pedaços aí, né? Eu queria dizer que você é muito feliz em estar aí. Sim. Eu, no seu lugar, eu ficaria também muito feliz. Muito obrigada por tudo. Paulo, suas considerações finais. Infelizmente, né? Tem que ser as considerações finais, porque está sendo muito bacana mesmo, muito prazeroso ouvir aí as falas da Júlia, né? Os comentários aí dos colegas. Eu realmente vou esperar que ela se disponha a nos dar mais uma vez essa oportunidade de ouvi-la, né? Eu quero agradecer pelo tempo que você dedicou para nos dar essas aulas, né? Porque foram muitos assuntos, né? Eu quero agradecer, né? Porque não é fácil você abdicar da sua agenda, da sua vida, para dedicar um tempo para outras pessoas, né? Eu acho que isso é uma doação muito grande, eu reconheço isso, agradeço. Esse programa, essa entrevista também vai estar acessível para muitas outras pessoas, né? Então, muito obrigado, Júlia, espero que você volte mais uma vez, tá? E que possa nos agraciar novamente com a sua presença, com o seu conhecimento, né, com as suas vivências, que é assim que a gente aprende, né? Ouvindo quem tem algo a dizer, né? Algo importante, algo que acrescenta, tá? Muito obrigado. Júlia, mais uma vez obrigado. E essa série, eu como acredito nas ideias de Nietzsche, eu acredito que essa série ajuda a desconstruir várias ideias. Tá? E você colaborou e vai continuar colaborando com a gente o ano que vem para ajudar que modifique esse mundo, que essas ideias de dominação, né, que vêm de uma minoria e atinge uma maioria, seja os negros, seja os trans, LGBT, mulheres, seja desconstruída. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço, tá? E eu queria lembrar ao nosso ouvinte que esse programa ele vai ser postado no YouTube, na TV Cora Coralina. Tá bom? Muito obrigado e até mais. Até mais. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Felicidades. Conta comigo nos próximos, com certeza. Muito obrigada.